Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí relembrar nosso tempo remoto, né? Então, tá aí. Vou deixar essa videoaula para vocês fazerem o acompanhamento aí. Hoje vamos dar continuidade. Estamos aqui no quarto bimestre, aula 4. Esse material está lá no repositório e fica aí para vocês utilizarem. De qualquer forma, eu vou deixar essa gravação nessa plataforma YouTube. Vou fazer retransmissão aqui pelo Centro de Mídias também, para vocês poderem acompanhar. E vai ter algumas enquetes. A gente vai estar, lógico, limitado aí a participação pelo chat. Então, enquanto estiver fazendo a transmissão, você pode estar utilizando lá o chat tanto do YouTube, se você tem preferência por isso, quanto pelo centro de mídias, mas preferencialmente você utilize aí pelo centro de mídias. Ele vai ser muito mais validado aí o nosso trabalho. Então, se você puder pelo centro de mídias, ele vai estar ajudando bastante. Então, tá aí a nossa aula de hoje, né? Quarto bimestre, aula 4, sequência de atividades. Como a gente está numa condição de produção textual, então você observe que esse material ele também vai falar um pouquinho sobre isso. Só que agora ele está direcionando, está colocando para você a condição do sentido, porque a gente escreve, você fala, você discute, mas e o sentido? Será que você está conseguindo coordenar bem essas ideias? Será que você está relendo quando você faz a produção? Será que você fica satisfeito com esse texto que você produz? Você faz essa revisão? Então, veja, são várias questões, né, que surgem antes mesmo de você apresentar o seu texto para ele ser conferido. Então, vamos começar aí. Ó, os conteúdos e os objetivos da aula, tá aí, você vai ter o texto de apoio, depois você vai ter alguns links, você vai ter algumas enquetes para você participar, e eu vou estar deixando o tempo, lógico, limite de aula, né, para a gente poder estar fazendo essa utilização. Então, tá aí o texto de apoio, a organização textual, a textualidade, a intencionalidade, a informatividade, né? Então, você tem que estar atento quando você produz a todos esses elementos, né? A aceitabilidade, a intertextualidade, coesão, coerência. Então, tudo isso para fazer sentido aquilo que você está se propondo a dialogar. Dialogar com quem? Com quem será o seu leitor. Então, veja, você está escrevendo um texto e esse texto tem que conversar com alguém. Pense sempre nisso. Alguém vai ter que, né, aceitar ou não essa escrita. Então, pense para que público você está escrevendo. Veja, nós estamos no terceiro ano do ensino médio, então, óbvio, o seu texto já tem que estar numa maturidade. Não, professor, eu estou no segundo ano ainda. Ainda? Falta mais um aninho só para você estar no terceiro ano. Então, essas bases, essas informações, elas vieram numa crescente. Então, agora você tem que estar melhorando, aprimorando cada vez mais a sua produção textual. Então, você tem que aplicar estratégias, identificar os elementos, compreender o seu funcionamento. Esses são os objetivos da nossa aula de hoje. Então, tá aí os elementos, né, básicos da formação, da utilização. Então, nós vamos estar trabalhando com esse escopo que são os demonstrados aqui. E para começar, né, a gente tem aí até um vídeo, né? Vou deixar ele rodando aqui enquanto eu falo. Olha que coisa chamativa, né? Suco natural. Então tá aí, ó. Muita gente torce o nariz para isso, prefere as coisas gaseificadas, né? E mal sabe que aquilo tem sim os seus probleminhas. Depois a gente pode até colocar alguns links de apoio aí e você verifique até onde, né, essa condição gaseificada ela traz, né, algum elemento que realmente seja tão bom quanto, né, que tem essas propriedades todas aqui. E para os argumentos, a gente tem aqui, ó, hoje exploraremos a importância que os sucos naturais têm para a sua saúde. Veja, ele já começa fazendo uma afirmação. Você vai explorar a importância que sucos naturais têm para a sua saúde. Ele não está te dando margem para você duvidar disso. Observe que o texto ele já está construído com esse sentido aí. Antes de iniciarmos, acesse o quiz. Então, você vai ter um quiz aqui, eu vou estar demonstrando para vocês. Vou deixar um tempo também para que vocês façam essa enquete. É uma enquete bacana, também já fiz, não vou mostrar qual foi o meu resultado, posso até fazer isso no finalzinho da aula. Por que é importante controlar o consumo de sucos naturais, mesmo sendo benéficos à saúde? Nossa, professor, peraí, você falou que o negócio é bom? A frase ali afirmava, direcionava para isso? Sim, mas
você sabe, né? O velho ditado, tudo aquilo que em excesso se faz, ele vai trazer sempre algumas implicações aí. Então, tem que ter sim os seus limites, dependendo da acidez do suco, você vai ver aí no desenvolver que ele tem alguns elementos aí que você tem que observar. Quais as estratégias podemos usar para entender melhor a organização dos parágrafos em um texto? Então, veja, são algumas provocações que são feitas aí. Eu já dei o spoiler de uma e você agora pense nessa e me responda aqui pelo chat. Então, pode ser pelo chat do YouTube ou aqui pelo do Centro de Mídias. Então, fica aí essas duas possibilidades. Enquanto isso, eu vou estar aguardando vocês responderem e também que você acesse esse quiz aqui, ó. Então, ó, de novo, o quiz você vai, vou colocar ele aqui no Centro de Mídias para vocês, esse quiz, e vou estar pedindo para você fazer o login. Provavelmente, quando você clicar, deixa eu mostrar aqui, ele vai pedir para você logar com alguma conta. Eu vou até fazer o simulado aqui, ó. Peraí. Vou voltar aqui onde eu estava. Quando você clicar no quiz, ele vai abrir esta página aqui. E aí ele vai pedir para você, antes de jogar, né, jogar o quiz, quando você clicar aqui, ele vai pedir para que você se inscreva com algum e-mail. E aí você vai, ó, continuar com a sua conta Google, basta você estar logado. Então, vai direcionar para essa página. Eu já fiz esse login com a minha conta Google, e aí ele não vai pedir mais. Aí você só vem aqui jogar o quiz. E aí começa as questões, ó. Então tá aqui, ó. Vou chegar um pouquinho de lado aqui. Se alimentar Se alimentar de forma saudável não influencia o desempenho do aluno no ambiente escolar e nas tarefas acadêmicas. Isso é certo ou é errado? O que que você acha dessa afirmação? Tem essa outra aqui, ó. O aumento de consumo de alimento ultraprocessado. Tá vendo esses desenhos aqui, essas imagens? Ah, eu adoro batata. Então, a batata, aquela que você descasca, que você frita, ok. Aquela que é enlatada ou que vem naqueles saquinhos acondicionados lá, ela é caracterizada como alimento ultraprocessado. Então, os biscoitos, né, estão aqui. E esses salgadinhos aqui, nem se fala, né? Então, eles sofrem aquele processo industrial. E aqui tem a enquete também. Aqui vem outro desenho, né? Uma única dieta pode trazer o mesmo resultado de qualquer tipo de metabolismo? E aí vai, gente, vai descendo a enquete. Não vou ficar lendo aqui, porque é você que vai fazer, e eu vou dar um tempo para que você responda e você participe aí, tanto pelo YouTube quanto pelo Centro de Mídias, ok? Então fica essa dica aí. Eu vou parar um pouquinho aqui meu áudio. Vou parar um pouquinho minha câmera e vou aguardar que você responda então esse quiz.
É isso aí, pessoal. Espero que tenha dado tempo. Acho que vocês conseguiram fazer então a atividade. Vocês viram que é um quiz muito interessante, né? Você tem aí bastante recurso, então os resultados ele deve ter aparecido aí para vocês instantaneamente aí em relação ao que você pôde preencher, pôde observar. Então, bacana quem participou aí, espero que tenha gostado, né? Então, essa foi a ideia aí, tá? Então, aqui tem duas provocações, né, que foram feitas para vocês e vamos adiante aí. Ó, então, deixa aqui no chat, né, seus comentários aí do que você gostou, do que você não gostou. E a gente tem aqui também, ó, olha só esses textos, como é que estão distribuídos aqui, ó. Uma pessoa com diabetes, pressão alta, ou várias outras comorbidades precisa ter cuidado na hora de tomar um determinado suco, porque o teor de potássio ou açúcar consumido inadequadamente pode trazer prejuízos à saúde. No entanto, uma combinação saborosa em seus sumos tem seus benefícios. E aí vai o texto. Então, aqui a gente tem um parágrafo, aqui a gente tem outro parágrafo. Observe bem estes parágrafos aqui, ó, que tem uma lógica para a gente estar discutindo. E aí ele vem mais a cá. Então, ó, observe bem essa disposição dos parágrafos. Então, você vê que esse texto, ele traz informações muito interessantes aqui. Mas, como é que ele está colocado? Então, teria alguma ordem diferente? Teria alguma forma, não é, para a gente poder estar melhorando essa comunicação? Então, o que que você acha dessas questões? E volte lá no texto, dê uma olhadinha de novo. Eu vou passar pausadamente cada um deles e aí você me diz qual seria aqui a melhor estratégia. Então, você notou que o texto lido apresenta uma desorganização nos parágrafos, dificultando a compreensão das ideias principais? Olha, quem não notou, volte lá no texto que você vai notar. Ele tem sim uma desorganização. Qual das seguintes alternativas melhor descreve uma correção na ordem dos parágrafos? Então, existe uma lógica aqui. Observe essas quatro sugestões, volte aqui no texto, volte aqui no texto e veja qual seria a melhor estratégia. Vou dar mais 5 minutinhos aí para vocês pensarem e a gente volta lá para a enquete. Então, pega o material, dá uma olhadinha, volta o vídeo, pausa, leia com calma e aí você vai responder. E eu vou parar na última enquete ali. Vou fechar o áudio aqui e você vai estar interagindo comigo aqui pelo chat. Então, seria colocar o parágrafo sobre a falta de comprovação, começar com uma variedade de frutas, seria iniciar com uma discussão ou seria colocar o parágrafo sobre os benefícios dos sucos naturais no início, segundo? Então, veja, eu estou falando sobre uma alimentação saudável, sobre as vantagens, né, de você consumir o suco, os cuidados que você tem que ter quando consome também o suco. Então,
E agora? Vamos ver? Olha aí. Acertaram? Coloca aí no chat se deu certo ou não o seu raciocínio, mas seria colocar o parágrafo sobre os benefícios do suco natural no início, seguindo pelo parágrafo sobre precauções. Por último, a variedade de frutas. Então, seria legal aqui, ó, a gente está trabalhando sobre, ó, uma sequência inversa, tá vendo? Então, você primeiro fala sobre o suco, depois você troca. Então, aqui você pode estar numerando um, 2 ou 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3. Aí você veja que ordem, mas na realidade seria seguindo essa sugestão aqui. É isso? Continuando. A organização textual, então, de novo, né, aquela parte técnica que a gente precisa deixar bem evidenciado. Então, essa organização de ideias é fundamental para que você estabeleça uma compreensão clara, né, e eficaz sobre os parágrafos que você delimita aí. Então, até o pessoal que está aí fazendo prova, né, hoje tivemos, ontem também tivemos aí a prova para os terceiros anos, é um momento importante e certamente a redação vai ter um peso fundamental, né? Então, observe aí que essas técnicas, ela ajuda. Você que está no segundo ano, já vai se preparando, porque você é o próximo, né? Daqui um aninho, daqui a alguns meses, você já está aí terceiro ano, então você vai estar tendo que passar aí por essas avaliações também. E a parte redacional, ela tem um peso considerável aí, tá bem? Então, veja o exemplo a seguir. As florestas tropicais são essenciais para a saúde do nosso planeta. Elas atuam como pulmões do mundo, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio. Além disso, abrigam uma biodiversidade incomparável, oferecendo o habitat para inúmeras espécies. Proteger essas florestas é indispensável para a sustentabilidade ambiental. Veja os conectivos, né, os verbos como foram utilizados, a coerência, a coesão. Vamos comparando aqui, ó. Então, tá aqui, ó, a introdução, tá vendo? Foi feito. Teve o tópico frasal, ó, aqui, ó, onde está em vermelho. Elas atuam como pulmões do mundo, então já dá aquele plus, né, no seu texto ali. O desenvolvimento, além disso, abriga uma biodiversidade incomparável. E teve uma conclusão. Tudo isso vai resultar em quê? Na proteção, né? Proteger as florestas é indispensável para a sustentabilidade ambiental. E aqui você tem esta frase contextualiza, aqui a ideia é central, aqui essas frases fornecem ideias secundárias, e por último, na conclusão, esta frase reforça a importância da proteção da floresta. Simples assim. Então você veja, não ficou uma coisa desconexa, aqui você tem toda uma sequência, né, didática correta, num parágrafo praticamente aqui conseguiu, né, fazer um trabalho onde você tivesse aí uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, e cada frase ela trouxe sim uma expectativa, uma sequência lógica de raciocínio até fazer a sua observação final, a sua conclusão, seu parecer final aí. Então, veja que bacana. Exercite com frases curtas, comece, depois você vai ampliando o seu texto. Fica essa dica aí também. E aqui a gente tem alguns elementos, né, de coesão e de coerência. Então, você tem a definição do que vem a ser a coesão, a coerência e os exemplos, né, de cada um deles. Então, essa tabela é interessante, você dá uma olhadinha, procure guardar bem esses elementos, né? Então, está aqui o exemplo, né? A pessoa deve cuidar da saúde, por quê? Porque esse porquê é uma conjunção, né? Ele já está fazendo essa reflexão, porque os sucos podem conter açúcar. Então, está aqui, ó, isso é uma coesão. Então, ela deve cuidar da saúde e você já tem uma conjunção que estabelece, né, esse conectivo e ele vai ter que ser respondido. Qual é a causa e a consequência? Então, você tem aqui, ó, vai consumir, logo vai, tá aqui o resultado. A coerência. Então, você tem lá outro exemplo, certamente. Certamente é um advérbio, está aqui já separado para você. Os sucos naturais são
benéficos. Então, esse certamente, ele já, olha, não há dúvida, não há o que discutir. Ele é benéfico. Então, esse advérbio, ele já entrega. Então, esta coerência, ela refere-se à lógica, a uma consistência, é uma ideia, ela garante, ela traz uma informação que faz o sentido. Então, nessa lógica organizacional, você tem, então, né, essa sequência cronológica entre a causa e o efeito. E aí, pronto, você estabelece, não é, uma lógica de coerência e coesão, logo o seu texto vai ser bem avaliado. Aqui tem também os elementos de intencionalidade, a informatividade, a situacionalidade. Olha que palavrinha, não é? Dá até um trava-língua aqui, né? A aceitabilidade e a intertextualidade. Então, você tem lá o propósito, você tem a quantidade, né, e qualidade da informação, você tem a relevância, você tem o grau de aceitação, e aqui você tem a relação com outros textos. Então, aqui está um exemplo para que você faça esse encaixe quando você está produzindo. E esses elementos, eles têm que aparecer naturalmente quando você está produzindo texto. Ele não fica ali amarrado. Ah, deixa eu pegar a tabela. Não, você naturalmente vai adquirindo essa prática aí. Aqui estão as respostas, né? As questões. Reorganize os parágrafos, né? Lido de forma que fiquem numa sequência. Justifique e depois exemplifique como a organização dos parágrafos influencia na correção. Então, você vai estar dando uma olhadinha aí no texto para você estar fazendo exatamente esta discussão. Então, você vai ter que estar olhando no texto, naquilo que você produz, e você tente fazer aí essa distribuição, ok? Então, tá aqui, ó, a resposta, mas antes disso, ó, justifique, explique, tá bem? E aí, você chega nesta condição aqui, ó. A reorganização, ela tem aqui, ó, os benefícios. E aí, como? Tá aqui, os dois elementos. Então, você vê que não faltou nada para que o texto não ficasse uma boa qualidade argumentativa. Cite os elementos coesivos, o trecho. Aqui você tem uma pequeno destaque, ó. Eu vou deixar mais um tempinho para vocês participarem. Então, tá aqui duas frases para você citar os elementos e para você explicar. Pode voltar na tabelinha, volta o vídeo um pouquinho, que você vai ter aqui, ó, os elementos. Coesão, coerência, ou a intencionalidade, informatividade, situacionalidade, aceitabilidade, intertextualidade. Ok? Então, tá aqui a questão, a resposta, e agora você vai citar. E não esqueça, continue participando aí pelo chat, tá? Seja pelo do YouTube, seja pelo Centro de Mídias. Ok? Então, vamos ver se deu certo com a sua condição. Então, tá aqui, ó, os elementos coesivos e depois a intencionalidade. Conferiu? Sim ou não? Coloca aí para mim, para a gente ir conferindo. Aí já fica também registrado a sua participação na aula de hoje, depois, por isso que eu vou validar também a frequência de vocês, ok? O que é organização textual? Que é a organização textual e por que é essencial para a compreensão dos textos. Mais duas provocações aí, como a identificação e a compreensão dos benefícios e precauções do consumo de sucos naturais podem influenciar nas escolhas saudáveis. Vocês estão vendo? Então, a partir do momento que você estabelece, né, essa produção, essa lógica, esse raciocínio, esse caminhar dos parágrafos aí, você vai ter facilidade nesse entendimento também. Então,
vou trocar tela e ver se é exatamente o ponto que você conseguiu. Mas coloca aqui nos comentários, no descritivo, no centro de mídias ou pelo YouTube, deixe registrado aí as questões. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Eu vou ficar mais uns minutinhos aqui pelo chat até a gente concluir, mas pelo que foi observado aqui, acho que conseguimos aí ficar todo o nosso tempo operacional de aula não presencial, mas remota, mas de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje. Conte com a gente sempre. Um abraço a todos.